Talvez hoje você tenha acordado e, ao olhar para o horizonte da sua vida, tudo o que consegue ver é uma montanha. Uma montanha de dívidas que parece impossível de escalar. Uma montanha de um diagnóstico médico que bloqueia a sua visão do futuro. Uma montanha de um relacionamento quebrado, de um vício, de uma tristeza profunda que parece permanentemente instalada em sua paisagem. Essas montanhas têm uma voz. Elas gritam para nós. Você é pequeno demais, você não tem força suficiente, é impossível, desista. Elas parecem sólidas, antigas, imutáveis. E, do nosso ponto de vista, aqui no vale, elas realmente são. Com a nossa própria força, com os nossos próprios recursos, essas montanhas são intransponíveis. Mas a mensagem desta manhã não é sobre o tamanho da sua montanha. É sobre o poder do seu Deus. Jesus nos deu uma promessa que desafia a lógica humana. Ele disse que, se tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, diremos a uma montanha: mova-se daqui para lá, e ela se moverá. Note que a promessa não exige uma fé do tamanho da montanha, mas do tamanho de uma semente. Por quê? Porque o poder não está no tamanho da nossa fé, mas no alvo dela. A menor semente de fé, quando plantada no solo do poder ilimitado de Deus, tem o potencial para derrubar o maior dos obstáculos. Esta oração de hoje é o nosso ato de plantar e regar essa semente. É o momento de parar de olhar para a montanha e começar a falar com o Deus que cria montanhas e que ordena que elas se movam. Se você tem uma montanha diante de você e precisa da fé para vê-la se mover, junte-se a mim agora para fortalecer o seu espírito. Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus, da terra e de todas as montanhas. Eu me apresento diante de ti nesta manhã, reconhecendo a minha pequenez diante dos gigantes que se levantam em meu caminho. Senhor, tu conheces a minha montanha. Eu a apresento a ti agora. Faça uma pausa e nomeie a sua montanha em seu coração. Ela parece tão grande, Pai. Tão sólida. A sombra dela tem me trazido medo, ansiedade e, por vezes, até o desespero. Eu confesso que a minha fé tem sido pequena, muitas vezes menor que um grão de mostarda. Eu tenho focado no problema, e não no teu poder. Perdoa-me, Senhor. Hoje, eu peço que o Senhor encontre em mim, ainda que seja a menor faísca de fé, e que o teu Espírito Santo a sopre até que ela se torne uma chama viva. Eu não quero mais ser intimidado pela minha montanha. Eu quero aprender a falar com ela com a autoridade que o Senhor me deu. Se este é o desejo do seu coração, diga com fé: Senhor, fortaleça o meu espírito. O primeiro passo para fortalecer a minha fé, Pai, é preparar o terreno do meu coração. Eu peço que o Senhor remova todas as pedras da dúvida e da incredulidade. Arranca as ervas daninhas da amargura, do ressentimento e do perdão que eu ainda não liberei, pois sei que elas sufocam a minha fé. Limpa o meu coração de todo medo e de toda ansiedade. Eu quero que a minha alma seja um solo fértil, pronto para que a semente da fé possa germinar e crescer forte. Se você permite que Deus prepare o seu coração, diga com entrega: Eis-me aqui, Senhor. Agora, Senhor, eu começo a regar esta semente com a água pura da tua palavra. A minha montanha me diz que é impossível, mas a tua palavra me diz que o tudo é possível ao que crê. A minha montanha me diz que estou sozinho, mas a tua palavra me diz que se Deus é por nós, quem será contra nós? A minha montanha me diz para desistir, mas a tua palavra me diz que eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu escolho crer na tua palavra acima dos fatos que os meus olhos veem. A tua palavra é a realidade superior. Eu a declaro sobre a minha situação. Eu a confesso com a minha boca. A tua verdade é a água que fará a minha fé crescer e se tornar uma grande árvore. Se você crê no poder da palavra de Deus, declare: a tua palavra é a verdade. Para adubar esta semente, Pai, eu uso a gratidão. Eu me lembro das outras montanhas que o Senhor já moveu na minha vida. Eu me lembro daquele problema que parecia não ter solução, e o Senhor resolveu. Lembro-me daquela porta que estava fechada, e o Senhor abriu. Lembro-me daquela oração que o Senhor respondeu. Cada milagre do passado é um adubo para minha fé no presente.
A tua fidelidade de ontem me dá a confiança para crer no teu poder hoje. O Senhor nunca falhou e não vai falhar agora. Se você se lembra da fidelidade de Deus, agradeça dizendo: obrigado, meu Deus, por tudo o que já fizeste. E agora, com a semente plantada em um coração limpo, regada pela tua palavra e adubada pela gratidão, eu peço que a luz do teu Espírito Santo brilhe sobre ela. Peço por um crescimento sobrenatural. Peço por uma fé ousada, uma fé que não recua, uma fé que agrada o teu coração. Fortaleça o meu espírito, Senhor, para que eu possa não apenas orar sobre a minha montanha, mas para que eu possa falar diretamente com ela. Com a minha fé fortalecida em Ti, eu agora me volto para a minha montanha. E com a autoridade que me foi dada no nome de Jesus Cristo, eu falo contigo, montanha de, diga o nome do seu problema. Eu falo contigo, montanha de dívidas. Eu falo contigo, montanha de enfermidade. Eu falo contigo, montanha de conflito familiar. Em nome de Jesus, eu te digo, mova-se daqui para o mar. Você não tem mais poder sobre a minha vida. Você não vai mais bloquear o meu caminho. Você não vai mais roubar a minha paz. O Deus a quem eu sirvo é maior do que você. E pela fé no nome dele, eu te declaro removida. Eu declaro o caminho livre. Eu declaro a vitória. Se você se levanta em fé contra a sua montanha, cele esta oração com um poderoso Amém. Agora, a batalha da fé foi travada. A ordem foi dada. E nós descansamos. Nós não andamos por vista, mas por fé. Nós não esperamos ver para crer, nós cremos para depois ver. E com o coração cheio de fé, nós já começamos a agradecer. Obrigado, Pai, porque a vitória já é nossa. Obrigado porque, no mundo espiritual, a minha montanha já se moveu. Obrigado porque a fé que o Senhor me deu hoje é o começo de um novo tempo em minha vida, um tempo de ver o impossível acontecer para a tua glória. Que esta oração seja o ponto de partida para uma vida de fé ousada. Que você se levante todos os dias, não mais como uma vítima das suas montanhas, mas como um filho e uma filha do Deus que as move. Se esta oração fortaleceu o seu espírito, vamos ajudar a fortalecer outros. Inscreva-se no nosso canal para que possamos crescer juntos em fé e poder. Deixe o seu like como um ato profético, declarando que a sua montanha já se moveu. Ative o sininho para estar sempre equipado com a palavra. E compartilhe esta oração com alguém que está diante de uma montanha, para que essa pessoa saiba que ela tem o poder, pela fé, de ordenar que ela se mova. Um dia de fé fortalecida e de montanhas removidas para você. Fique em paz.